Tá. Fala, Dofão. Bom dia, Bom Diguinho, dia, tudo bem, Lari. velho? Bom dia. Parabéns pelo seu dia aí, muitas felicidades, hein? A você também, meu velho. Você Muita continue paz. sendo esse paizão aí. E, Deus e te agora? abençoe sempre. E você como pai agora? Você já quer, você já quer começar assim, pô? A Lari te imprensou aí, foi isso, é? Ai, cara, vamos fazer já, né, cara? A gente Mas já... tem pouca gente, ó. Tem só 20 pessoas acompanhando a gente. 20 pessoas... Ah, então, né? É duro, hein, velho? Você quer anunciar pra todo mundo já? Vamos anunciar, cara. Eu acho que a gente É. tem que anunciar já. Já vamos colocar Obrigado, isso. obrigado pelos parabéns aí. É, né? Não, só pra É. avisar o pessoal que acompanha a gente com mais frequência, né? Que é umas 3 ou 4 lives atrás, né, do mais, eu falei que a minha esposa tinha passado mal de madrugada, que eu fiz umas manobras, expliquei, que a gente estava conversando sobre isso, né? Manobra parasimpática, simpática. Mas, na verdade, esse sintoma dela vai durar um pouquinho mais, né, pessoal? Vai durar uns 9 meses. Porque, na verdade, minha esposa está grávida de novo. Então, vem mais uma menina aí. Vem aí a Fernanda. Então, a Larissa, esposa do Rodolfo. O Rodolfo estava me impressionando para eu contar isso na live, entendeu? Então, é só para anunciar isso para vocês. E estamos contando agora, né, velho? Então, Feliz Dia dos Pais é pra você em triplo, né, velho? Obrigado, obrigado. Tá em triplo Muito aí obrigado. Agora na a mulherada felicidade. aumentou, né? Minha família. Pai, Que bom. só eu e Rafa pra segurar a onda aqui de homem, pelo amor de Deus. Vai ter que segurar agora, velho. É, Ah, mas agora vai ficar igual, velho. Vai ficar 2-2, velho. ué. Pois é, Não é. é? Vai ser isso aí. Não, velho, as mulheres vão ganhar, né, velho? Vai ficar 3 mulheres, cara. Ah, sim. A Flávia, a Claro, com Manu, a toda a Flávia. Fernanda, a É. Rafa, o Rafa e você. É isso Mas se aí, velho. contar minhas sobrinhas, são 2 sobrinhas mulheres também, então tá beleza, né? Uma Nada, coisa boa. nada. Bom, gente, feliz Dia dos Pais pra todo mundo aí, tá? Isso aí, que bom. E aí, Dufão, o que nós vamos Pronto falar pra hoje, hoje? cara? Vamos Pronto, falar sempre hoje, né? pronto. Hoje nós Obrigado, Dani. resolvemos falar sobre a dose, né, cara? Então, é legal esse tema que você sugeriu, né, Dô? Você que sugeriu esse tema aí. Porque dá para a gente juntar bastante com as informações que a gente já passou em outras lives, né? Dá para a gente fazer uns links, né, umas associações. Bem, bem bom esse tema aí. Sim, com certeza. Eu acho que até mesmo depois da live que a gente fez do coração, né? Que a gente colocou, eu acho que é um tema que vai ser bem legal, porque o povo vai conseguir fazer algumas coisas em parceria com o que a gente já passou, né? E utilizar essa dose, né? Eu acho que isso que é o É, mais na legal, verdade. cara. Perfeito. Na verdade, o objetivo é até isso, né? A gente acrescentar algumas coisas no que a gente já explicou, já passou de exercício, né? De possibilidades aí. Muito Sim, bom. com certeza. Eu acho que a gente pode ter uma boa associação de informação, né? Nesse momento. É. Eu acho que isso que é o mais legal, né? Bom, você Mas estava me vamos lá, falando que cara. você queria conversar inicialmente, você queria falar um pouquinho do eixo hipotalâmico, né? Para dar uma ideia sobre isso, né? Sim, com certeza. Assim, o que eu gostaria que todos ficassem e entendessem é, na verdade, como a gente falou lá da inteligência do coração, né, da relação entre o cérebro e o coração, isso que a gente vai colocar hoje, a dose, né, que está correlacionada, como vocês viram lá, alguns neurotransmissores, né, hormônios do nosso corpo, que atuam diretamente em todo o funcionamento orgânico, na homeostasia do nosso corpo, mas eles influenciam diretamente também as relações das funções do coração, né? Então, quando eu tenho alteração, né, ou para mais ou para menos, a gente sabe que nada é bom muito e nada é bom pouco, né? Nós temos que ter um equilíbrio. Por mais que sejam hormônios que a gente fala que atuam dentro de um contexto bom, a gente sabe também que o excesso deles também faz mal, né? Então a gente sabe que isso interfere diretamente na ação do coração. E é por isso que a gente pensou em falar um pouquinho dessa dose, né? E é óbvio que a gente vai entrar então um pouquinho num contexto mais fisiológico, mas eu acho que é esse fisiológico mais para o entendimento, tá, gente? Então, não se preocupem se é uma área mais específica, não. A gente vai falar de uma forma bem simples para que vocês entendam o quanto que dá para a gente trabalhar com coisas básicas e, obviamente, estimular o nosso corpo com esse pouquinho de dose, né? Essa dose é algo que uma vez eu estudando, eu vi uma pessoa falar
e ela falando dos centros, né, desses neurotransmissores, e ela colocou, né, dose. Eu falei, nossa, que interessante, né? E aí, num congresso que teve lá do Ivan, lá em Foz do Iguaçu, eu falei sobre essa dose, né? Isso era 9 horas da manhã, aparece o meu slide lá, dose, vamos tomar uma dose, né? Então o pessoal ficou tudo, mas que dose louca é essa? E aí justamente a gente tem essas siglas, né? Que é da dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, né? Que é uma dose que nós deveríamos ter todos os dias, né, Diguinho? Inclusive no final, tá, gente? Aguardem que a gente vai fazer uma surpresa aí para vocês, né? É. E é legal a gente falar também, quando você falou dos neurotransmissores, né, Rodolfo, que o neurotransmissor ele é um carreador de informação, né? Então esses hormônios, nós vamos falar aqui de 4, mas todos os que a gente tem, eles estão carregando informação. E eles fazem a ativação das funções corporais. Então eles vão ativar glândulas, tecidos, à distância, né? O que a gente chama na micro de substâncias ativas, né? Que vão modular tecidos. Os neurotransmissores são um tipo de substância ativa que vão modular, vão ativar determinados tecidos, determinadas glândulas a fazer ali o seu papel, a produzir a sua substância, enfim. Então são carregadores de informação. Então é a partir dos hormônios que o nosso corpo entende o que está acontecendo e reage, né? Produz ali as respostas necessárias aos eventos que estão acontecendo. E um dos chefes disso tudo aí é o hipotálamo, né? Que faz a análise de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu sei que você falou do eixo hipotalâmico, você quer falar um pouco também. E ele faz essa análise de tudo que está acontecendo ao nosso redor e a partir daí produz aí os neurotransmissores, os hormônios, que vão desencadear as ações necessárias. Então, eu falo sempre muito com os pacientes também, quando a gente encontra na microfisioterapia muito o hipotálamo, né, às vezes está fragilizado, o que será que está acontecendo, né, ao redor desse indivíduo que tem essa hipersensibilidade ali, ou seja, essa necessidade de analisar tudo que está acontecendo para reagir. Então, o hipotálamo faz toda essa análise e começa a produzir os hormônios e os neurotransmissores necessários. E aí é o que a gente vai comentar, né? Muitas vezes, e a gente falou isso na live do coração, eu não tenho um evento propriamente acontecendo, mas eu tô lá numa imagem mental, né? Tô pensando em algo, tô preocupado com algo. A leitura que o meu cérebro faz é de que tem realmente algo acontecendo e esses hormônios começam a ser produzidos ou até são inibidos, dependendo da situação que tá ocorrendo, né? O eixo hipotalâmico adrenal hipofisário é um exemplo de quando a gente está em situações de luta, de estresse, de enfrentamento, ele vai inibir alguns hormônios, vai aumentar o nível de cortisol, porque você está numa situação de luta e fuga, né? Então eu preciso lutar com aquela situação. Que é uma reação normal, né, Dolph? Então a gente precisa dela. Graças a Deus que ela existe. Eu estou ali numa situação de luta e fuga, ela tem que acontecer. O grande problema nessa hora é a manutenção disso, né? Então essa manutenção dessa ativação por um tempo muito longo faz com que eu tenha inibição de determinados hormônios essenciais, e se essa inibição acontece por muito tempo, a gente começa a ter uma série de problemas, né? Só que com o estilo de vida que a gente leva hoje, acaba que esse eixo hipotalâmico ele fica ali hiperestimulado. Então a gente emenda um problema no outro, a gente mantém um estado de atenção prolongado e acaba que a gente não consegue produzir esses 4 hormônios e outros mais, né? Mas os 4 que a gente quer falar. A gente acaba não tomando essa dose diariamente, né, Dolfo? Porque o eixo hipotalâmico está tão ligado no 220 que a gente fica com uma deficiência, muitas vezes, desses 4 elementos aí que são essenciais para uma série de funções fisiológicas, né? Sim, perfeito, Diguinho. O que você colocou, né? O eixo hipotalâmico, a gente pensa, como você disse, do hipotálamo, que é esse centro de análise, né? E a gente não pode esquecer que ele é o centro que controla todas as funções básicas nossas, né? Ou seja, todas as nossas funções instintivas e que nós devemos ter constantemente em equilíbrio, o hipotálamo tem essa capacidade de analisar e se manter, né? E fazer com que o corpo se mantenha. Então, obviamente que ele faz, como você falou, ele estimula outras áreas a começar a exercer as suas funções, justamente para a gente buscar esse equilíbrio, né? Nós precisamos sempre estar em equilíbrio. E essa ação é fisiológica, ela é necessária. Tá escutando o barulho também, né, Edgar? Aqui. Acho que é um helicóptero aí, velho. Mas então, ele faz esse controle justamente para que a gente se mantenha vivo e em equilíbrio, né? Então a gente sabe que ter essas ações é necessário. E é importante eu ter isso. Fisiologicamente eu necessito que esse centro hipotalâmico pituitário adrenal, que é o hipotálamo, a hipófise e a glândula suprarrenal, que são 3 glândulas do nosso corpo,
é importante que elas tenham essa ação no organismo justamente nesses momentos de luta ou fuga. Então, quando você passa por uma situação estressante no seu trabalho, em casa, ou numa situação do ambiente como um todo, esse centro é ativado, ele faz uma análise e ali ele libera diversos tipos de substâncias, hormônios, que fazem com que você entre num processo que a gente chama de catabolização, né? Catabolização, eu acho que eu poderia até resumir assim, cataboliza informações. Ele cataboliza substâncias para que você utilize e tenha combustível para enfrentar esse momento de luta ou fuga, né? O grande problema é que às vezes a gente não consegue interromper esse processo. E aí eu me mantenho sempre catabolizando. Então, se a gente pensar, a gente sempre tem uma dualidade, né? Quando a gente falou lá do desconstruir para reconstruir, né? A gente sempre tem a dualidade. Então, se tem algo que cataboliza, eu tenho que ter alguma coisa que faz a anabolização, né? Ou seja, eu tenho o fator catabolizante e o fator anabolizante. O anabolizante é o que vai recompensar, né? O fator anabólico. Ele vai recompor aquilo que foi gasto. E esses neurotransmissores que a gente colocou, a dose, eles trabalham diretamente em cima de uma área mais dos fatores anabolizantes, né? Que é o que vai possibilitar o corpo de se recompor, né? E aí eu volto a repetir. Também não adianta a gente ter muita recomposição, eu preciso também consumir às vezes. Então, por isso que um sistema em equilíbrio, né, em altos e baixos constante, mas manter sempre um equilíbrio é importante, né? Então, esse centro, nessa ação fisiológica, se faz necessária, mas ela tem que ter alguma forma para ser interrompida. Então, muitas pessoas entram nesse processo de manter somente em luta e fuga, e aí totalmente o processo anabolizante começa a parar. Então, o que a gente sabe nesse momento? Que nosso sistema imunológico decai, porque eu não consigo mais ter capacidade de recompor. Minhas células vão deixar de se regenerar, né? O meu sistema de desgaste, né? Ou seja, o meu sono vai ficar alterado. Minha função de reparar aquele momento do que foi desgastado vai ficar alterado, né? E óbvio que minha emoção vai ficar alterada. Porque eu estou apenas produzindo a luta, mas eu não estou produzindo a recomposição de tudo isso, né? E boa parte essas quatro que a gente quer falar aqui, nesse mecanismo que você falou de catabolismo, de hiperativação de eixo, do eixo hipotalâmico, não tem produção praticamente, né? Não tem secreção desses elementos, porque eu estou no estado ali de briga, a prioridade é aquela ali, a prioridade é a sobrevivência, a lutar, né? Então, e a gente passa às vezes o dia assim, né? O que às vezes as pessoas às vezes não entendem é o seguinte, eu preciso ter uma catástrofe para eu estar assim nesse estado de hiperalerta? Não. O fato de você estar pensando em algo que nem aconteceu ainda, mas está naquela preocupação, que é muito comum do ser humano, né? Antecipar uma preocupação, então vivendo medo antecipativo que a gente fala, faz com que você mantenha esse eixo hipotalâmico adrenal hipofisário hiperativado, né? Então eu fico ali só catabolizando, como você falou, ou na maior parte do tempo catabolizando. E aí eu não consigo fazer a recomposição, não tenho aquele equilíbrio. Então, como a gente citou na live passada, a mentalização, a imagem mental, ela vai fazer uma diferença, inclusive na parte hormonal, né? A gente falamos isso, né? A meditação é algo empírico? Não, não é algo empírico. Porque à medida que você acessa essas imagens, você também está interferindo no teu sistema hormonal, né? Então a gente tem que ter um cuidado com o que a gente está vivendo, mas também o que nós estamos projetando, o que nós estamos pensando. Porque vocês já devem ter visto pessoas falando, né? Quem vive do passado está depressivo. Que é justamente isso, você pensar em eventos desagradáveis que já foram vividos, você mantém o teu corpo no estado de alerta, que vai inibir a produção dessa dose, né? Em muitos momentos. E aí você não consegue um estado de bem-estar, de alegria, de satisfação, porque você simplesmente não tem esses neurotransmissores, né? A gente pode até falar assim, né, Dor? Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho motivos para estar feliz. Não, na verdade, você tem tudo dentro de você. Você tem hormônios aí que podem ser produzidos, né? Eu não preciso que alguma coisa necessariamente ali fora esteja acontecendo para eu estar feliz. Eu posso trazer essa felicidade de uma outra forma, né? Só que, obviamente, como você comentou, tem pessoas que podem ter problemas físicos ali, fisiológicos, que impedem essa produção. E aí são outras questões também a serem analisadas. A gente não tem como entrar aqui em bioquímica, em parte medicamentosa, que nem é nossa área, mas a gente tem que ter essa observação. E aí, para quem é da microfisioterapia, a gente sabe que a gente consegue atuar com a microfisioterapia nesses níveis corporais que
produzem esses hormônios, esses neurotransmissores, né? Então é onde a gente vai atuar. Muitas vezes o aluno pergunta assim, mas o meu paciente veio com esse sintoma, eu não achei nada referente ao sintoma dele. Mas na hora que a gente entende a atuação desses hormônios, a gente entende muito bem. Quando você encontra lá hipotálamo, hipófise, suprarrenal, você entende direitinho o que está acontecendo, né, com aquele indivíduo, por que ele tem aqueles sintomas, né, e por que ele não está conseguindo sair daquele processo. Né? E isso é interessante você colocar nessa questão desses hormônios e voltando a colocar da ação fisiológica nossa, vamos pensar no exemplo, se você vai jogar uma bola. Você vai jogar bola, na hora que você está chegando perto do campo, você começa a ter uma aceleração cardíaca, né? Você começa a ter circulação de mais sangue pelas suas extremidades. Por quê? Porque naquele momento, para o esporte, vai ser necessário. E isso é o hipotálamo, junto com a hipófise, junto com a suprarrenal, que ativa uma liberação, vamos falar aqui, de cortisol, né, juntamente com a adrenalina para o seu corpo, para fazer com que você tenha mais essa explosão, essa energia. Então isso é necessário, se faz fundamental. Né? Então naquele momento foi necessário você ter aquilo. Mas depois você vai ter que recompor, né, isso que foi produzido. E aí é onde entra essa capacidade dessa dose. E aí o que você está colocando, que é a história do que o nosso corpo de uma certa forma carrega, que ele pode ter muitas vezes traumas, que seja fatos que venham na imagem mental, de lembranças, né, ou do nosso inconsciente, ele vai interferir diretamente em como esse sistema vai se recompor. Né? Então, por isso que a gente destaca, né, e vamos destacar a nossa profissão, gente. A fisioterapia não é só o choquinho, não é só o ultrassom, não é só o alongamento ou o fortalecimento. Hoje a fisioterapia atua com técnicas manuais e com diversos recursos eletrônicos, vamos colocar assim, que atuam diretamente sobre o sistema de hormônios do nosso corpo, sobre o sistema químico do nosso corpo. Nós podemos fazer isso com toques. Hoje tem estudos N provando que o nosso toque influencia esse sistema. Então a fisioterapia é um recurso fantástico para trabalhar sobre isso. Porque tem sim pessoas que não é que eles têm essa dificuldade de estarem felizes simplesmente porque eles querem. Não, é porque eles têm situações orgânicas no corpo dele, que pode ser tanto nutricional ou pode ser de situações de traumas emocionais, que automaticamente vão interferir nessa resposta desse equilíbrio. Então é importante a gente saber que fazendo uma boa fisioterapia, ou vamos puxar mais para o nosso lado, né, Diguinho? A microfisioterapia é um método que atua diretamente sobre esse sistema e vai facilitar com que o corpo se reorganize para enfrentar essas situações. Então até quando eu li um pouquinho sobre essa questão da dose, né, falando da dose, ela falava da seguinte maneira, né? O problema nosso é a gente ficar sempre produzindo muita caca, né? Por que caca? Muito cortisol e muita adrenalina. Então, muito cortisol, muita adrenalina constante, muito cortisol, muita adrenalina, eu só estou a produzir, consumir. Então, eu fico somente produzindo caca. E isso automaticamente vai levar o seu corpo a degradar mais rápido. E ele degradando mais rápido, você vai perder a capacidade de se recompor. Por isso que é importante a gente pensar nos hormônios que vão produzir uma dose, né, diferenciada, né, no nosso corpo para ativar essas funções de recomposição. Né? Perfeito. É a velha história do equilíbrio, né, Adolfo? Né? Não posso ter só a dose e nem só a caca, não tem como. São duas faces, são faces opostas da mesma moeda, é equilíbrio. E o hormônio é muito isso, né? O hormônio é muito equilíbrio. O hormônio ele é dinâmico, ele não é uma coisa pontual, estabelecida ali, né? Durante o dia, nossos hormônios flutuam muito, né? Inclusive, muitos profissionais falam do estado do indivíduo no momento em que foi feita a coleta daquele exame. Uma criança, por exemplo, que não gosta de ir lá colher os exames e tudo mais, né? Quando você fala em casa que a criança vai colher exame, ela já vai para o laboratório já no estado de tensão, né? Será que não vai dar uma alteração ali? Óbvio que não é uma coisa muito absurda, mas vai dar uma alteração. Então, é uma questão de equilíbrio, de regulação, né? E aí, para a gente entrar aqui na nossa dose, né? Tem a primeira aqui que a gente vai falar, que é a dopamina. Então, dopamina está muito ligada à motivação, né? É o que nos impulsiona a agir, né? É o que nos coloca em ação, em movimento. Então, ela coloca a gente para alcançar os objetivos. A dopamina está muito relacionada com as recompensas, né? Então, se sentir recompensado, ou às vezes quando você cumpre uma situação que você determinou, uma meta, né? Eu queria estudar tal assunto, eu queria ler tal livro, eu queria fazer tal coisa. Quando você cumpre aquilo ali, há aumento na liberação de dopamina, né? Eu às vezes falo muito com pacientes, às vezes, e com pessoas de casa, né?
Se a gente começar a estabelecer pequenas metas, coisas bem simples, vai ficar mais fácil de atingir essas metas, né? Porque elas são mais curtas, são mais fáceis. E aí, quando você atinge pequenas metas, você aumenta a liberação de dopamina. Então, às vezes, um exercício de liberação de dopamina, aí já está uma dica que a gente vai até falar para vocês, nesse sentido de colocar pequenas metas, pequenas coisas a cumprir, porque toda vez que a gente cumpre uma meta, toda vez que a gente cumpre um objetivo, tem um aumento da liberação de dopamina, tem um aumento da produção de dopamina, né? O famoso hormônio da recompensa aí. E aí você está sempre cumprindo pequenas metas naquele dia, então você tem 3, 4, 5 doses aí de dopamina ao longo de um dia, né? Que seja ler um livro, que seja fazer uma atividade dentro de casa, com os filhos, eu vou dedicar 1 hora para fazer tal coisa. E cada vez mais a gente está perdendo isso, né, Adolfo? Cada vez mais a gente tem dificuldade de cumprir as coisas que a gente estabelece. A gente fica sempre assim, nossa, eu não fiz tal coisa, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Ou então a gente fala, não fiz nada hoje. Quando a gente tem aquela sensação de que não fez nada naquele dia, né, não cumpri nada, não resolvi nada, não dei conta de nada nesse dia, com certeza a gente sabe que vai ter uma baixa assim, de dopamina aí. Né, porque ele está ligado justamente a essa questão da recompensa. Além, obviamente, da questão da alimentação. A minha cunhada está aí, nutricionista, ela vai brigar comigo, né? Ela está falando, só não vale comer como recompensa das metas, né? Pois é, para comemorar, né, Biola? Comemorar que eu cumpri a meta, eu vou comer uma lasanha. Aí não vale comemorar assim. Mas, na verdade, o cumprir a meta, automaticamente eu tenho uma produção de dopamina. Que, inclusive, assim, a alimentação, pessoal, às vezes, esses comportamentos compulsivos, que a alimentação pode entrar aí, pode ter relação com a dopamina, né? Pode ter relação com uma baixa dopamina, e aí o que acontece? Quando você começa com um comportamento compulsivo, é justamente para você repor nessa dopamina. Então, a compulsão, seja ela alimentar, a compulsão por compra, enfim, os comportamentos compulsivos têm uma relação com a dopamina. Eu falo muitas vezes, né, Adolfo, que a mulherada vai no shopping, é aquela desespero, né? Vai comprar aquele sapato, aquela blusa. No dia seguinte é só mais uma blusa, é só mais um sapato. Aí na semana que vem ela tem que ir de novo comprar outro sapato, porque ela precisa alimentar de novo aquela recompensa de curto prazo. E o pior, né, é que a recompensa fica cada vez mais curta, né? O prazo é cada vez mais curto. Então eu conseguia me satisfazer com um sapato novo em um mês. Agora tem uma semana, né? E nós também, nós homens também temos as nossas recompensas de curto prazo aí. A gente quer trocar de carro, no dia seguinte é só mais um carro novo, no mês seguinte, né? Então, mas a dopamina tem essa questão com as recompensas de curto prazo, e aí vão envolver as compulsões também, pessoal. Então a gente tem que ficar atento, muitas vezes comportamentos compulsivos podem indicar aí uma alteraçãozinha de dopamina, onde a gente está buscando essa dopamina, né? Sim, perfeito, Diguinho. O que eu acho que o que você falou da dopamina já falou tudo, né? É o nosso centro de recompensa, né? Mas a gente tem que entender também que essa recompensa, muitos entendem, né? Que eu vou fazer tal coisa e aí o outro não me recompensou pelo que eu fiz, né? E a gente tem que entender que a recompensa não vem do outro, tá, gente? Isso. Nós não podemos fazer o algo esperando o troco ou a resposta do outro para eu ser recompensado. Não. A recompensa é o que você sente de recompensa pelo que você fez, independente se é para o outro, você fez para você. Eu tô com um intruso aqui na minha live, gente. Eu vou colocar ele aqui, senão ele vai ficar louco. Ele não para de mexer o saco aqui. Ele que tá virando. Só não pode latir, só não pode latir. É a recompensa nossa aqui, né? Mas então, a gente tem que entender que a recompensa, não esperem que os outros te recompensem. Não esperem que os outros te tragam a recompensa pelo que você está fazendo, tá? Na realidade não é isso, né? Na realidade é aquilo que você faz e você entende que isso vai te trazer algo bom, né? E aí até, como você falou, essa cunhada tá aí falando de alimentação. Quantos entram naqueles vícios, né? De comer aquele chocolatezinho todo dia, né? Ou de que tem que, por exemplo, fumar um cigarro, ou entrar no vício da droga. Por quê? Porque isso está diretamente ligado à dopamina, gente. Porque ele age sobre esse centro de recompensa nosso. Então, por isso que é interessante a gente, né, entender que as pessoas que entram muitas vezes nesses vícios, eles estão com uma alteração da dopamina. E esses vícios vêm como o suprir, né, aquela dopamina que está faltando. Porque quando você come, imagina, né, aquele chocolate da Lindt, né, que você compra lá, meu Deus, aquele negócio é fabuloso. A hora que você põe aquilo na bolsa, isso vai diretamente nesse centro de recompensa. Isso libera dopamina, mas
Volto a repetir para vocês. Ela vai liberar muitas vezes o que não precisaria, porque eu estou além do que eu preciso, né? Então, por isso que procurem fazer as coisas sem querer a recompensa, mas se sentindo recompensado por você estar podendo fazer aquilo. Então, isso é muito importante. É a gente saber que nós fazemos a nossa parte e aquilo que você está fazendo lhe traz a satisfação e a recompensa pelo seu ato, não pelo ato do outro, né? Então, isso é importante. E a gente sabe que a dopamina tem muita correlação. Sim, até a Fer está colocando aqui, a depressão está associada com a falta de dopamina? Sim, tem muitas correlações da dopamina com relação à depressão, mas também tem muita correlação com pessoas que têm esquizofrenia, porque entra, como você falou, muitas vezes, nos vícios, né, nas compulsões, não é isso? De ter que fazer de uma forma. E a dopamina também está muito ligado ao Parkinson, né? Porque ele atinge uma área dentro do nosso mesencéfalo, né? Que está ligada à produção à baixa de dopamina, e isso pode estar correlacionado muitas vezes com alguns tremores, com algumas alterações de pequenos músculos de contrações, né? Então, às vezes, quando a gente começa a ter aqueles tremores na face, ou tremores, né, da mão, isso tem muita correlação, às vezes, com alguma alteração de dopamina. E será que você está sendo capaz o suficiente de se sentir recompensado pelo que você vive? Porque se você não se sente recompensado pelo que você vive, a dopamina vai estar em baixa. E isso pode gerar consequências. Por quê? Porque possivelmente eu estou só na luta e na fuga, eu só estou com a caca, né? Só estou produzindo caca, e eu não estou dando chance de ter recompensas por aquilo que eu estou produzindo. Então você entrou no campo de futebol, você está com a caca aumentada, mas você foi lá e fez um gol. Isso é uma recompensa, você vai produzir dopamina, né? Então imagine isso agora na sua ação dia a dia, de vida, né? Então esse é um hormônio fantástico e que a gente deveria constantemente estar trabalhando sobre ele para procurar essas recompensas pelo que nós vivemos. Não pelo que os outros vão nos dar de recompensa, pelo que a gente faz. Hoje que eu tá falando aí me lembrou uma conversa nossa quando eu estava essa semana em Londrina, né? Sentado no almoço, e você vai lembrar o que foi a conversa. Porque é isso, é se sentir recompensado pelo que eu faço. O que os outros vão achar é paciência, né? E aí entra uma questão, né, Adolfo, que a gente vive hoje essa história das redes sociais, né? Porque as pessoas esperam o retorno do outro ali. Então, eu tive tantas curtidas na minha foto, eu tive tantos likes na minha foto, no meu vídeo, e aí é uma recompensa que vem de fora. Então eu coloco uma foto com um filtro, que eu vou ficar mais bonito e vão curtir minha foto. Enfim, lógico, tem um componente aí das redes sociais, não estou discutindo isso, mas muitas vezes a gente passa desse ponto, como você falou. E aí eu busco ali essa recompensa. Eu vou botar minha foto ali porque eu não me acho bonito, mas eu vou botar um filtro, vou botar uma maquiagem e ali eu vou ter a recompensa que eu preciso, a dopamina que eu preciso. Por que vocês acham, pessoal, que tem gente que é viciado em rede social? Não larga o celular. Acordou, a primeira coisa que abre é o Instagram. Né? Tá sem fazer nada, a primeira coisa que abre é o Instagram. Quem pega assim, primeira coisa que faz quando acorda, vai lá e olha no espelho? Não, quase ninguém. Hoje abre o Instagram, porque se eu tiver tantas curtidas, opa, deu uma injetadazinha de dopamina ali na veia, né? É uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado, porque o Rodolfo foi perfeito na fala dele. Se eu não estou satisfeito com o que eu faço, com meus projetos, minhas metas, eu vou depender desse feedback externo. E aí vai dar errado, porque o cara que foi lá, entrou em campo, não fez o gol. Então ele vai estar sempre com cortisol alto, porque ele está desesperado, que a torcida está vaiando ele, né? Então, a gente sobe para dar uma palestra, né, Adolfo? Quantas vezes aconteceu isso com a gente? Sobe para dar uma palestra, 1.000, 2.000, 500 pessoas, 50, não interessa. Você está ali no estresse, na ansiedade, né? O que as pessoas vão achar da minha palestra? Enfim, a gente aqui para falar com vocês. Só que, óbvio, a gente confia, cada vez mais a gente está seguro com a nossa intenção, com a nossa capacidade. Então, esse estresse ele tem que passar rapidamente. Então, quando você vai falar em público, quantas pessoas falam, eu travo em público? Por quê? Porque eu estou esperando o feedback do outro. Eu esqueço do meu feedback, da minha capacidade, do que eu sou. Né? Então, eu falo isso muito em sala de aula, né, Adolfo? Procurar fora sempre vai faltar. Sim. Se a gente procurar dentro, a gente vai encontrar. Claro que com as particularidades, as alterações, às vezes, estruturais que impedem a produção desse hormônio, desse neurotransmissor, né? Mas se a gente entender que à medida que eu estou feliz com o meu projeto, com as minhas questões, isso muda tudo, né? Mas a gente gosta de ver os coraçãozinhos subindo, né, Rodriguinho? Ah, sim, é bom, né? Esse coraçãozinho é bom para dar uma produzida dopamina aqui, né? Para aumentar a dopamina nossa, né, Dô?
Mas é justamente isso. Na realidade, o que a gente faz aqui, nós não, né, desde quando a gente começou a fazer, a gente não fez justamente nem para esperar com que É, a rede estivesse cheia, se não estivesse cheia. Não, foi o intuito de começar a falar e expressar coisas boas, né? Como a gente colocou lá, o propagando bem, né? Ou seja, essa vida a gente começar a falar coisas que são importantes e que todos podem se beneficiar com isso, né? Então, é importante a gente entender, óbvio, é legal você ter recompensa do outro, gente. Quem não gosta de ter uma recompensa do outro? Quem não gosta de ser reconhecido pelo que você faz? Isso é impossível. Todo mundo gosta. Mas a primeira pessoa que você tem que saber que tem que te dar a recompensa é você mesmo. É você saber que você está bem. E isso vai produzir dopamina para você, tá? é isso Bom, aí. mas vamos lá, vamos continuar, Diguinho, que tem mais Deixa eu três, só senão daqui colocar a uma pouco a gente coisa não aqui. morre. É, só falar uma coisa que a Cida colocou aqui, né? Que ela tá com a dopamina dela em alta por causa da mentoria que está sendo recompensada, né? Cida, vou te falar que a maior recompensa, eu sei que vocês estão recompensados, mas é nossa. Porque quando a gente montou isso, é o que o Rodolfo acabou de falar, a gente montou um programa de mentoria voltado para vocês, para ajudar os alunos. E quando a gente vê os feedbacks de vocês que tá, poxa, me ajudou nisso, naquilo, é fantástico, né? Os feedbacks que eu recebi da mentoria, que eu falei, ó, vai bater no coração e não no ego. É para aumentar a dopamina, a gente se sente feliz com o projeto dando frutos, né, Adolfo? Então, ajudando o outro. Se tem 2 seguidores acompanhando a gente, ou se tem 2.000, o empenho é o mesmo, a vontade é a mesma e o propósito é o mesmo, né? Então, eu acho que é Com, isso. com certeza. Isso é fantástico para nós, né? Mas a É. segunda vem a ocitocina, né, Diguinho? É. Você quer começar a falar? Pode falar, pode falar. A ocitocina eu acho que é um hormônio que a gente gosta muito e que hoje a gente se estudam-se demais, né, desse hormônio, que é o hormônio que está diretamente ligado à palavra amor, tá, gente? Ou seja, a palavra amor é a ocitocina, tá? Existe um autor chamado Paul Zak, quem nunca viu, procurem aí no YouTube, ele tem até uma palestra dele dentro do TED Talk, Uhum. Paul Zak é o nome dele, só colocar Dr. Love, às vezes vocês vão achar também. E ele fala muito da ocitocina. E ele citou a ocitocina dentro de uma pesquisa, até dentro da parte econômica, né, Rodrigo? Onde eles Ele é distribuíam. economista, né? Ele é economista, né? É. Ele distribuiu US$ 10 para as pessoas e essas pessoas podiam fazer o que quisessem com esses US$ 10 dentro daquele grupo. Eles podiam segurar ou poderiam doar esses US$ 10. E ele fazia a medição, né, a mensuração da ocitocina. E ele viu que as pessoas que doavam mais os US$ 10, né, no final das contas acabavam com mais do que US$ 10. E aqueles que seguravam, não doavam, automaticamente eles acabavam com menos que US$ 10, porque eles doavam 2, 3, mas não recebiam de ninguém. E a ocitocina é justamente esse hormônio que trabalha com o vínculo, gente, com a empatia. Né? Ele até tem um livro que chama Molécula da Moralidade. Uhum. E moralidade é a palavra muito boa, porque diz respeito, honestidade, sinceridade, né? Caráter, dignidade, tudo isso está ligado à ocitocina, gente. E a ocitocina, se a gente parar para pensar, já é um hormônio que desde quando nós nascemos, naquele momento, ele foi uma grande importância de doação de uma pessoa a você, que na realidade é da sua mãe. Porque a ocitocina é que propicia o útero a contrair justamente para ter um parto. Ou seja, para o parto normal eu preciso de ocitocina. Porque ele que contrai para produzir a vida ou dar a chance da vida para o outro. Né? Então olha a relação de amor que existe nisso. E aí vou pensar numa outra parte fisiológica. A ocitocina também está ligado à produção de leite. Né? Ela que estimula a produção de leite. Até tem algumas mulheres que têm dificuldade na amamentação que tomam ocitocina, né? Justamente para aumentar a produção de leite. Então, esse hormônio, como diz, é o hormônio do amor, né? Eu vou doar o meu leite ao outro. É o que vai dar chance dele crescer, de fortalecer. Então, a ocitocina é justamente isso. Ela cria um vínculo afetivo, um vínculo de toque, né? Então, a gente sabe que esse toque, ele é extremamente necessário. E hoje o que nós estamos passando de ficar exilado é o que a gente fala em toda live, né, Diguinho? Carla, é molécula da moralidade, tá? A molécula da moralidade, chama o livro. A gente está vendo que a gente está sendo distanciado das pessoas. E eu estou muitas vezes tendo dificuldade com a ocitocina. E a ocitocina, gente, ela gera calma, ela gera tranquilidade, ela gera uma sensação de bem-estar consigo próprio. É uma sensação de calmaria no seu organismo, ela te relaxa, ela te deixa numa sensação de conforto pessoal. Então é muito importante você ter ocitocina. E às vezes um simples abraço libera ocitocina.
Nós sabemos que, então, tem aí na amamentação, no toque, no abraço, no ato sexual, tá, gente? Numa relação de convivência com alguém, né? Nesse vínculo que nós temos, em toques, nós liberamos ocitocina, né? Então, é um hormônio de extrema importância para a gente ter um caráter e empatia, né? Como é que eu vou fazer uma reunião com uma pessoa, mas eu não consigo nem me comunicar com aquela pessoa? O primeiro contato é empatia, é a ocitocina que te propicia isso. Na microfisioterapia, né, Rodrigo, o que a gente fala? Quando o paciente chega, não adianta você querer chegar com o seu soar de ser o majestoso, né, ser o superior àquela pessoa, que você é o bom e tal. Não, não vai adiantar. Se você chegar dessa forma, você não vai ter empatia, você não vai ter ocitocina daquele momento. Então você não tem vínculo. E isso automaticamente vai atrapalhar todo o seu tratamento. Agora, pense nas suas relações, né, e o quanto que o seu corpo não está se sentindo íntegro com si mesmo, né, com o próprio amor próprio, né, não tem, muitas vezes por falta dessa ocitocina. A ocitocina é fantástico, né? Você falou tudo, né, Dolph? Não, não tem nem muito o que acrescentar, porque essa questão do vínculo, da conexão, o vínculo da mãe com o filho, né? Nós nascemos por conta de uma ocitocina, vamos colocar assim, né? A ocitocina ajudou o nosso nascimento. As mulheres precisam tomar para contração uterina, produção do leite, eliminação. E a ocitocina, ela tem essa questão da confiança, né? Então, quando você cria um vínculo, quando você tem um aumento da ocitocina, você cria um vínculo de confiança. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, é engraçado que determinadas pessoas não precisam falar nada para você confiar, para você estabelecer um vínculo com elas, né? E isso tem muito a ver com essa produção hormonal, com a ocitocina. E ela, estimulada pelo toque, como você falou, e algumas pesquisas já falaram, né, em torno de 8 abraços diferentes no dia, né, do fomento a produção de ocitocina. A gente faz muito isso em sala de aula, de brincadeira com os alunos. Às vezes eu faço isso no primeiro dia, ninguém se conhece, eu mando todo mundo se abraçar, já para dar uma melhorada na ocitocina, já cria um vínculo dentro da turma, entre os alunos, comigo, com o professor e tudo mais. É uma coisa interessante. E a gente tem que estender isso, né? Família, abraçar nossos filhos, nossos familiares diariamente. Porque, na verdade, pessoal, não é aquilo assim, ó, vou abraçar todo mundo, vou abraçar 20 pessoas hoje, amanhã não preciso abraçar ninguém porque eu já estou com estoque aqui. O hormônio não vai funcionar assim. É diário, né? As pesquisas mostram que a ocitocina, especialmente, que eles são muito, muito pesquisada, é longo prazo, né? A utilização é longo prazo. Então, nós temos o recurso, obviamente, sintético, existe a ocitocina sintética, que às vezes ela é necessária, mas nós temos mecanismos que podemos aumentar a nossa produção de serotonina, de ocitocina, que é o abraço, que é o toque de cuidado, de proteção, né, o toque amoroso. Isso cria o vínculo, como você falou, você chega numa reunião, você não consegue nem ter contato visual, às vezes, com a pessoa que você vai conversar, que você vai se reunir. Mas já começou esquisito, né? Então, aquele contato que você aperta a mão, olha no olho, propriamente o abraço que às vezes a gente dá, né? Nesse momento ninguém está dando abraço com ninguém, está dando cotovelo. E é um problema. Esse é um problema, né, Dolph? Que você já falou isso em outros momentos, né? Isso é um problema. A gente tem um problema até hormonal hoje em dia com essa questão hoje da perda do contato, né? O que ninguém quer abraçar ninguém. Eu até brinco, né? No consultório é engraçado porque quando chega dá o cotovelo. Aí eu faço a micro, que é toque o tempo todo, na hora de ir embora o paciente me dá o cotovelo de novo. Falo, mas não faz sentido, né? Eu já botei a mão, já toquei, enfim. Com todos os cuidados, obviamente. Então, se a gente puder esse contato, né? E aí, Rodolfo, tem umas pesquisas que eu vi citando com autistas, adultos autistas, né? Com o aumento da ocitocina, administraram a ocitocina, e esses adultos autistas melhoraram a comunicação visual, né? Melhoraram o contato visual com os outros, né? Então, esse estabelecimento desse vínculo que a ocitocina promove, né? Tem pessoas que não gostam de ser abraçadas, não gostam de toque, realmente não gostam. Tem vários fatores envolvidos aí, pessoal. Mas a ocitocina também é um fator importante nessa hora aí. Como você falou, o ato sexual, né, melhora, aumenta demais a produção de ocitocina, que vai ter ações fisiológicas durante o ato sexual, durante a amamentação. Então, isso a ocitocina é fantástico, né, a gente observar. E uma outra coisa também que foi observada, eu estava lendo há pouco tempo aí uma pesquisa, a comunicação da ocitocina com a amígdala cerebral. Que a amígdala cerebral é um centro de medo, insegurança, né? Então, a ocitocina, ela diminui essa hipersensibilidade da amígdala.
E aí melhora também essa sensação de medo, de insegurança, consequentemente melhora as relações sociais, né? Tem pessoas que têm verdadeiro pânico de se relacionar, né, dificuldade de sentar numa mesa de conversa e tudo mais. E a ocitocina promove isso. E como é que a gente pode aumentar a ocitocina? Com um toque, com um abraço. Então, será que de repente nossos filhos, né, pessoas próximas que estão ali numa insegurança, num medo, numa preocupação, você dá um abraço, né? Um abraço, um toque, um contato afetivo, aquela história, você vai entrar para uma prova difícil, dá um abraço, não tem muito o que falar, boa sorte e dá um abraço, né? Se você melhorar a concentração de ocitocina, você citou numa live recente, né, que você falou que quando briga às vezes com a Larissa aí, você pega e abraça e acabou. Nós estamos com transmissão de pensamento, viu, Né? Diguinho? Né? Sim. Deixa eu aumentar a ocitocina da Larissa aqui, que acaba com a conversa, acaba com a briga, né? Sim, é justamente isso. Isso é fantástico, né? E o que eu acho legal, até você citou uma coisa, que por isso que eu falei, nós estamos em transmissão de pensamento, que o que eu estou pensando aqui em falar, você está falando aí, entendeu? Eu estou jogando a informação. Acho que o nosso vínculo tá bom. Mas, assim, você falou do autismo, né? É interessante a gente pensar hoje, vamos lá. Pô, hoje os índices de autismo, espectro autismo, né? Asperger, né? Ou seja, cada vez mais tem aumentado essas patologias, vamos dizer assim, né? A pergunta que eu faço é, o porquê que está aumentando tanto? Aí eu vou colocar um pouquinho dentro da live do que nós estamos falando. Será que não estamos produzindo muita caca e estamos deixando de dar uma dose de coisas boas na nossa vida? Né? Então, óbvio, isso aqui não é culpa de ninguém, isso é história, tá, gente? Porque na realidade todos nós temos uma história. E nós estamos a cada dia ficando numa situação de luta ou fuga, né? E produzindo muita caca, e automaticamente estamos deixando de dar valor a outras, né, doses, né, de substâncias que no nosso corpo poderiam ser incentivadas e estimuladas por nós mesmos em pequenos atos, em pequenos gestos, né? Então nós poderíamos fazer isso. Então eu vejo mesmo, Rodriguinho, o autismo, quando você já atendeu, tenho certeza, e você encontra muitas vezes aqueles laços familiares onde a história da família é uma história de muita luta, de muita defesa, de muita necessidade de proteção, né? E aí eu ativo justamente o nosso eixo hipotalâmico pituitário adrenal a produzir sempre a defesa. Então, como é que eu posso olhar no olho no outro? Como é que eu posso ter contato e segurança com o outro? Então, essas crianças, gente, elas necessitam muito do toque, do afeto, do contato, né? Então, isso é muito importante. E também é importante conhecer, né, a história para trás. Porque é a história que me dá essa capacidade, né? Caca é cortisol e adrenalina, tá, o André? E entendam bem, não quer dizer que cortisol faz mal e nem que adrenalina faz mal, tá, gente? Foi isso que a gente explicou no começo. Não, eles não fazem mal, pelo contrário, eles são fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Só que o que não pode é permanecer sempre com muito cortisol e muita adrenalina, né? O excesso de tudo faz mal, né? Então ele é necessário, mas ele pode atrapalhar o nosso funcionamento. Perfeito. E uma outra coisa que é só para botar uma pimenta aí nessa história, né, quando a gente definiu esse tema, eu estava buscando algumas coisas, algumas pesquisas para a gente acrescentar para todo mundo aqui. E tem uma pesquisa que mostrou que a ocitocina pode estar relacionado com a monogamia. Aí quando eu li aquilo, eu dei risada. Não sei se você já viu essa pesquisa. Porque eles pegaram um rato, uma espécie de rato que é monogâmica mesmo. E se o parceiro morrer, nunca mais tem relação sexual com nenhum outro animal. E quando eles aumentaram a dose de ocitocina, a quantidade de ocitocina, esses ratos passaram ou melhor, quando diminuíram, né, a dose de ocitocina, esses ratos passaram a se relacionar, a se prostituir, vamos chamar assim, né? E uma outra espécie de rato que tem essa característica de poligamia, quando eles aumentaram a dosagem de ocitocina, tiveram essa característica monogâmica, né? Interessante quando a gente fala dessa questão do vínculo, né? Porque se a ocitocina ela promove esse vínculo, a gente pode pensar nesse mecanismo, né? Se eu tenho esse vínculo aqui, eu não preciso de outro vínculo. E a gente estende isso, né? É claro que é uma brincadeira aqui, a pesquisa foi feita dessa forma, a gente pode estender isso a outras situações, a relacionamentos de sociedade, amizades, né? Onde a gente estabelece um vínculo ali. Se tem esse vínculo, se você tem um bom nível de ocitocina, aquele vínculo é forte, como você falou aí, nosso vínculo é bom. A gente passou aí 10 dias junto, né? A gente tem assim uma afinidade, então aumenta a produção de ocitocina, a gente sabe o que o outro fala, a gente tem uma sinergia. Então a ocitocina permite esse vínculo, estabelecendo uma confiança, uma relação social de confiança,
de bastante união, né? E a questão da insegurança, como você falou, se eu estou no estado de fuga, enfrentamento, não tem confiança em nada nem ninguém, né? Vocês devem conhecer pessoas que não confiam em nada e nem ninguém. Certamente níveis de ocitocina baixo aí, né? Tudo desconfia, tudo questiona, tudo acha que está errado, que não vai dar certo e tudo mais, né? E aí isso é interessante porque desenvolvem doenças, Ah, patologias. E aí é aquilo que eu fico revoltado às vezes, que aí as pessoas chegam para nós, não, é que eu tô com uma alteração hormonal. Gente, tudo no nosso corpo é hormônio. Se você tá com uma dor no dedinho do pé, tem hormônio. A pergunta é o porquê que o seu hormônio está alterado? O que é. levou esse hormônio a aumentar ou diminuir? Está inibido ou está excitado? Isso leva a diversas N características de etiologias, de causas, que vão fazer isso com o corpo. E por que não eu entender e ir buscar? Tá? Estão vendendo de novo microfisioterapia, tá, gente? E agora tem a serotonina, né, Adolfo? Que é a Fala aí, manda o serotonina, pau. que é mais conhecida, né? Mais falada, talvez. O famoso hormônio do bem-estar, do prazer, né? Ajuda ali no humor, atua muito no nosso humor. Então, o mau humor aí pode ser muito regulado com a serotonina. E tem uma relação direta, né? Hoje sabe-se que a maior parte da nossa serotonina está no intestino, né? Nas células entero, entero, deixa eu lembrar o nome aqui, você lembra? Enterocromafins, eu acho. Como afins, acho que é isso aí. Enterocromafins. Ou seja, mais de 90% da serotonina está no nosso intestino, né? E aí uma pergunta que a gente sempre faz ultimamente, quando a pessoa fala do mau humor ou da depressão e de queixas emocionais como um todo, né? E o seu intestino, como é que tá? Como é que funciona o seu intestino? Ah, nunca funcionou bem. Né? Isso é um relato muito comum, né, Adolfo? Quando pega pessoas que têm quadros, às vezes, mais crônicos de depressão e questões emocionais. Nunca funcionou bem meu intestino. E aí a gente já dá um passo para trás, fala, ó, a gente vai precisar olhar para as duas coisas aí. Né? Não dá para a gente olhar para o estado emocional sem olhar para esse intestino, sem olhar para essa microbiota aí. Né? Onde muitas vezes a gente fala do somato emocional, né? Eu tenho um problema ali no corpo físico, no intestino, e isso vai interferir diretamente no emocional. Que o chinês fala do enfesado, é o termo do enfesado, né? Porque tá sempre, aquele intestino tá sempre ruim e ele tá sempre de mau humor, ele tá sempre nessa emoção ruim, né? Serotonina tem muitos alimentos aí, esse é bem falado também, muitos alimentos que podem repor serotonina, só que a gente tem que lembrar dessa história do intestino. Eu posso repor ali serotonina, eu posso comer um monte de coisa que tem serotonina. Porém, eu não tenho uma boa comunicação entre o cérebro e o intestino, que é via nervo vago especialmente, e outros neurônios, eu não vou ter um efeito muito esperado, efeito esperado. Né? A história das bactérias, você vai lá e toma lá um lactobacilo que foi indicado porque aquelas bactérias e tal, legal. Mas se o nervo vago especialmente não está funcionando bem, essa comunicação não acontece. Não adianta eu ter aquelas bactérias, não adianta eu comer aqueles alimentos X, porque não vai ter o efeito esperado. Então tem gente que fala assim, ah, não, isso para mim não adianta de nada, esse alimento ou esse probiótico. Sim, será que você trabalhou tudo ou você quis jogar a serotonina no intestino e esperar tudo acontecer, né? Então 90% aí tem a ver com o intestino, muitas pessoas com alteração de intestino provavelmente tem alteração de serotonina. Perfeito. E é legal essa relação que você está falando, porque nós falamos da relação coração-cérebro, mas existe uma correlação gigantesca entre intestino e cérebro, né? Quem sabe Uhum. pode ser um tema de uma próxima live, né, Digui? É, Mas a relação do intestino e cérebro é fantástica e é fundamental, e é justamente isso que o Rodrigo está colocando. Às vezes eu vou lá, tá, eu vou comer banana, eu vou comer mais as carnes brancas, eu vou comer abacate, eu vou fazer uma suplementação com complexo B, né? Que a gente sabe que vai estimular o triptofano, né? Que é o precursor da serotonina no corpo, que serotonina. vai fazer com que isso é produzido e armazenado mais no intestino. Então, a gente sabe que tem tudo isso, mas se o seu intestino não está dentro de uma boa assimilação funcional, e lembre-se, tá, gente, intestino que não está funcionando não quer dizer que eu não estou no banheiro fazer cocô, tá? Não é só simplesmente fazer cocô, tá? Pode ter pessoas que vão fazer cocô todos os dias, mas pode ter um mau funcionamento intestinal. Então, isso é algo que tem que ser trabalhado. E hoje a gente sabe o quanto que hoje a nutrição funcional trabalha sobre isso. Né? E hoje a gente tem também técnicas na fisioterapia que trabalham, principalmente como o Rodrigo colocou, do nervo vago, para estimular essa relação cérebro-intestino e melhorar também a parte de suplementação. Então vamos lá, gente. Fisioterapeuta e nutricionista, a gente trabalha junto, porque a gente pode se somar dentro dos nossos trabalhos e ter os resultados ainda melhores. Né?
Então é importante essa correlação. E aí vamos pensar, né, Rodrigo? A serotonina é colocada como hormônio da felicidade, né? Por que o hormônio da felicidade? Porque ela atua diretamente nos nossos centros de satisfação. Né? É a felicidade por aquilo que eu estou fazendo. É a satisfação por aquilo que eu fiz. Né? A recompensa eu deixo para a dopamina, mas o estar satisfeito está ligado com a serotonina. Então a satisfação me traz a felicidade. Então, por isso que hoje a grande maioria dos medicamentos antidepressivos são medicamentos que eles inibem muitas vezes a eliminação da serotonina ou fazem uma recaptação de serotonina corporal. Eles mantêm a serotonina circulando por mais tempo. Esta é a função, porque eu vou aumentar a capacidade de me sentir bem. Né? E vocês têm que saber que às vezes com pequenos atos, com alimentos, com uma boa reeducação do seu modo de viver, né? Buscando coisas mais felizes, vocês vão ter uma melhora da serotonina. Óbvio que eu posso ter histórias, gente, que me limitam dentro do meu corpo orgânico. É por isso que é importante a gente sempre procurar ajuda, né? Com a fisioterapia, com a nutrição, com a medicina, com tudo, né? Porque pode associar e me trazer mais esse fortalecimento. Né? Então a serotonina está ligada diretamente à felicidade, né, cara? E você falou da recaptação, né? Tem medicamentos que são inibidores da recaptação de serotonina, são bem comuns esses antidepressivos, né? Agora, aquela história que a gente fala, né? Não adianta inibir a recaptação de serotonina se eu não estou produzindo serotonina. Se o intestino tá uma porcaria, eu estou fazendo represa num rio seco. Eu costumo falar assim para os meus pacientes, você está fazendo represa no rio seco. Porque se não está tendo uma boa produção, se o intestino está desse jeito, o que você está inibindo a recaptação? Não está recaptando nada, porque não está produzindo. Então, é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado, não é muito a nossa área, a parte medicamentosa, mas a gente tem que observar isso e orientar o paciente. Óbvio que o médico sabe disso e orienta dessa forma, mas às vezes o médico não vai olhar o intestino como a gente tem pensado em olhar. E outra coisa da serotonina, a gente brinca, né? Que chocolate, por exemplo, é serotonina na veia, muitas vezes. Então a gente precisa de um... Aí a esposa tá lá de mau humor naquela TPM, e você joga um chocolate lá dentro do quarto, fecha a porta, espera dar uma aumentada na serotonina, né? Que é o que você falou, hormônio da felicidade. Né? Na verdade, esses 4 são chamados quarteto da felicidade, né? A dose, né? Sim. E é para fechar, porque senão a gente não vai ter tempo, a endorfina, né? A endorfina é um hormônio que muitos associam com as questões de analgesia, né? Para dor, porque ela tá ligada às morfinas, né? Mas ela também é um hormônio que atua muito na condição do seu corpo físico, né? Então, porque ela que dá a sensação de bem-estar físico ao seu corpo, né? Ela é liberada principalmente quando a gente faz alguma atividade física. Por isso que a gente sempre fala tanto da atividade física, né? Então, esses 4 hormônios que a gente está colocando, gente, eles atuam diretamente nas funções do nosso sistema imunológico, tá? Então, quando eu tenho esses 4 hormônios, o meu sistema imunológico está extremamente ativado e saudável para enfrentar qualquer tipo de reagente, tá? Então, a endorfina, quando você faz uma atividade física, normalmente fala que após 2 a 3 horas após você fazer atividade, você tem um número muito alto de endorfina corporal, mas tem algumas pesquisas que dizem que até 72 horas depois de você estar realizando a atividade física, você ainda permanece com um nível de endorfina alto, né? Então ela dá essa sensação, sabe aquela sensação que você acaba a atividade física, chega em casa, você deita e fala, nossa, meu corpo está relaxado. É essa sensação que a endorfina traz. E ela é essa capacidade anabólica de recompor as energias do seu corpo. Então, por isso que é importante a gente praticar uma atividade física, né? É fundamental. A gente fala desse anestésico natural, né? É um anestésico para dor física e também para o estresse, né? Então, a endorfina, ela vai dar essa sensação de alívio, de anestesiamento do estresse também, da estafa que a gente vive, às vezes, de um dia de trabalho, de um dia estressante, né? E além da atividade física, como você colocou, que é uma das mais importantes, talvez, contemplações. Então, você sentar para contemplar a natureza, a paisagem, enfim. Dança, fala-se muito, tem muitos trabalhos de pesquisa falando da dança, né, do efeito da dança. Trabalhar em equipe, trabalhar ali feliz, né, dando risada em equipe. Muitas vezes a gente vai dar aula, é cansativa um dia inteiro de aula, mas a gente está ali junto com os alunos e brincando e fazendo um trabalho, né, que a gente gosta de fazer. Esse trabalho em equipe, esse trabalho conjunto também libera endorfina. Então são fatores que a gente pode praticar dia a dia para que possamos manter a nossa endorfina elevada, né? Sim, é o que a gente sempre fala, né, cara? Atividade física, uma boa alimentação e manter-se bem na sua vida social, relacional, família, é fundamental, né, cara? Então, se a gente conseguir buscar isso, vocês vão aumentar essa dose de vocês, vão aumentar a capacidade, muitas vezes, do seu sistema imunológico
e de se manter bem, de ter uma vida mais saudável, né? E aí vamos só para a gente fechar, né, Diguinho? Lembre-se, a gente falou desses diversos químicos do corpo, né, como a gente falou, químico do bem-estar, mas lembre que às vezes nós temos alguns limitantes no nosso corpo que atrapalham o nosso funcionamento. Então, a história de que nós vivemos, que a gente sempre comenta nas lives, né? Toda a história que nós carregamos de família, da gestação, da infância, adolescência, tudo isso influencia muitas vezes esses hormônios. E às vezes não é que a pessoa não quer fazer ou não quer produzir, é que na realidade às vezes ela tem situações que estão limitando ela de produzir. E por isso que é importante a gente trabalhar com esses profissionais que atuam sobre essas áreas para estimular esses sistemas, né? E aí, aproveitando assim, o que a gente quer propor para vocês aí, para incluir nesse desafio RR? Toda aquela questão de respiração, mentalização que nós já falamos, nós já mostramos as experiências e tudo mais. O que a gente quer incluir, quer que vocês façam, incluam a dose na vida de vocês. Ou seja, dopamina, recompensa, né? Então, como é que eu vou ter recompensa, Rodrigo? Crie pequenas metas. Pequenas metas no dia vão fazer com que você atinja essa pequena meta e, consequentemente, você vai ter essa recompensa. E aí você melhora esse nível de dopamina, né? A ocitocina, o contato, o toque. Então, o abraço, o toque, abraçar as pessoas, abraçar os filhos, os amigos, os pacientes, o contato, né? 8 abraços, não é isso? 8 abraços no mínimo. Então, é abraçar, né? O contato. A serotonina, como o Rodolfo falou, estar feliz e satisfeito com o que você está fazendo, né? Independente do que os outros estão achando. A dopamina é a mesma coisa. Independente se o outro vai te recompensar ou não. Eu me sinto recompensado pelo que eu faço, né? E a endorfina, prática de atividades físicas, contemplações. Vai contemplar a paisagem, o dia, né? Pare para contemplar a sua vida, para agradecer a sua vida. Então, são esses exercícios que a gente quer que vocês pratiquem nessa semana, que vocês vão incluir junto com aquele exercício do coração, da inteligência do coração. Justamente isso. Né? Façam o seu exercício desafio RR mais a dose. Então, busquem recompensas, toquem mais, abracem mais, procurem jogar, brincar, ver fotos antigas, se sentir feliz, contar piada, correto? E façam uma atividade física. Coloquem isso essa semana e compartilhe com a gente nos stories, tá, gente? Compartilhe aí essa prática que vocês estão fazendo e compartilhe o que vocês estão ganhando com isso. O que pode trazer de benefício. E quem está tendo dificuldade, gente, estamos aqui abertos a procurar ajudar vocês, tá? Microfisioterapia, fisioterapia, nutrição. Eu acho que tudo isso é importante para que a gente busque cada vez mais poder contemplar essa dose que é importantíssimo para nós. Perfeito. E agora nós vamos tomar um pouquinho da nossa dose agora, né, Dolfo? Sua dose está aí, não? Minha dose está aqui, cara. Vamos tomar um minha pouco? dose também está aqui. Ó. Aqui está a nossa dose. Olha lá. Aê! Feliz Dia dos Pais, Beijo. Bom, gente, feliz Dia dos Pais para todo mundo, tá? Um bom domingo a todos e que seja o Dia dos Pais muito maravilhoso a todo mundo, tá? Bom domingo para vocês, né? Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Bom domingo para você. Deus abençoe a família toda aí. Até mais. Feliz Dia dos Pais para todo mundo. Feliz para todo mundo. Né? Tô muito feliz. Daqui a pouco não vai estar cabendo todo mundo aqui. Não. Na tela do celular. Beijo todo mundo. Bom domingo a todos, gente, pessoal. Beijo. E pratiquem a dose. Pratiquem.